Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar sobre as minhas adaptações literárias preferidas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu gostei, que isso me ajuda bastante. E também se inscreve no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. Então assim, eu separei 5 adaptações literárias que são as minhas preferidas no momento, né? Que pra mim são as melhores. Mas assim, é minha opinião, então você é livre pra discordar, obviamente. Então já deixa aqui nos comentários quais são as suas adaptações literárias preferidas. E eu aproveitei pra fazer um mini ranking aqui do quinto até o primeiro lugar, como eu geralmente faço nos meus vídeos de ranking, né? E eu vou começar comentando então do quinto lugar. Mas também eu deixei separado outras 2 séries pra comentar nas minhas 2 menções honrosas aí, que eu acho que é importante comentar sobre elas. Então, se você quer saber quais são as séries que vai estar aí nesses 5 primeiros lugares e nas 2 menções honrosas, assiste até o final. E a primeira adaptação que eu vou comentar aqui, que está no meu quinto lugar, é a série Shadow and Bone, que é uma adaptação da trilogia Grisha, a primeira série do Grishaverse, o universo criado pela Leigh Bardugo, que ficou muito famoso aí, principalmente com a duologia Six of Crows. Bom, Shadow and Bone estreou no ano passado, né, em 2021, e veio aí já adaptando o primeiro livro da trilogia Grisha, mas começando a adaptar também já algumas coisinhas de Six of Crows. E assim, a trilogia Grisha é uma trilogia um pouco polêmica, digamos assim, porque muita gente não gosta. Eu acho que tem alguns pontos interessantes, mas eu acho que é uma série bem fraca, especialmente se comparada com as outras 2 duologias da autora. E assim, eu gostei do trabalho que eles tiveram com a série. Eu acho que eles conseguiram pegar o que era de legal e passar pra tela, mas eles conseguiram melhorar aquilo que no livro era fraco. Então, até mesmo personagens, por exemplo, o Melly, que é um dos personagens principais aí da trilogia, é um personagem que eu não suporto na série, dos livros, né? Eu não suporto ele. Ele é insuportável, assim, ó. E não tem ninguém que eu conheça que goste desse personagem nos livros. Na série, ele já ficou muito melhor. Não que eu ame o personagem, enfim, mas assim, ele já tá bem mais, assim, bem mais agradável, digamos assim, do que o personagem dos livros, sabe? Não sei como é que vai ser daqui pra frente nas próximas temporadas, mas na primeira, assim, ele tava melhor realmente do que no livro, então eu espero que deem essa melhorada, que mantenham essa melhorada aí, né? E uma coisa também que foi bem legal é que eles já inseriram o contexto e alguns dos personagens de Six of Crows. 5 dos 6 protagonistas de Six of Crows já apareceram na primeira temporada. E assim, é algo que não tem nos livros, na verdade, né? Porque os personagens de Six of Crows só aparecem lá. Na trilogia Grisha são outros personagens, é outra história. Então, assim, é tudo conectado, porque tem alguns personagens de trilogia Grisha que vão fazer uma aparição lá em Six of Crows. Mas, no geral, assim, a gente só tem essa conexão pelo universo onde passa a história, sabe? Então, assim, são 2 histórias mais ou menos separadas, né? Só que eles já fizeram essa coisa de puxar os personagens de Six of Crows, porque tem rumores de que querem, né, adaptar aí a série de Six of Crows depois que a trilogia Grisha acabar. Então eu acho já legal fazer isso, assim, de já apresentar os personagens pra gente já ter ali uma certa conexão com eles, né? E já puxar, assim, o gancho pra quando tiver a série deles mesmo a gente querer assistir. Além de que eu acho que só a história da Alina, só a história do primeiro livro ali de Shadow and Bone, não seria o suficiente pra sustentar uma primeira temporada e 8 episódios inteiros, né? Então, colocando os personagens de Six of Crows, a gente tem aí outros enredos, a gente consegue quebrar um pouco o ritmo da série inserindo outras coisas, outras histórias, personagens, enfim, né? E, inclusive, muita gente preferiu a parte do pessoal de Six of Crows, até mesmo quem não leu os livros, assim, preferiu essa parte, achou mais dinâmica e tudo mais. Então, assim, imagina se só tivesse a parte da Alina mesmo. É uma parte, assim, que eu até acho interessante. Tem a parte toda do Darkling ali, que é um personagem que eu acho muito interessante. Mas, assim, realmente a parte dos personagens de Six of Crows eu acho que deram uma quebrada, deram uma mexida, assim, e deixam toda a trama uma trama muito melhor, muito mais digerível, digamos assim, né? Pro público como um todo, e dá uma mexida, assim, não fica só aquela coisa monótona da Alina descobrindo os poderes e tudo mais, né? Então, eu acho que foi feito um bom trabalho, assim, acho que é uma mudança legal, sabe? Eles já trazerem, assim, esses personagens pro agora. Só que, assim, um problema que eu vejo nessa temporada de Shadow and Bone é que é uma série feita pra leitores. E assim, apesar de eu, uma leitora, não ver problema nisso, né? Eu acho que quando a gente tá falando de adaptação, a adaptação ela tem que ser acessível para todo mundo, não restrito só para quem conhece o livro. Então, o que aconteceu foi que eu vi, assim, praticamente todo mundo que lê os livros, né, ou só Six of Crows, ou Trilogia Grisha, enfim,
esse pessoal que já conhecia esse universo previamente gostou da série, mas quem não conhecia ou não gostou ou não entendeu nada, sabe? Porque, assim, tem muita coisa que realmente, assim, depois que eu reassisti, eu notei que eles não perdem muito tempo explicando. E, na verdade, eles meio que deixam, assim, subentendido algumas coisas que quem lê o livro sabe. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter feito algumas coisas um pouquinho mais explicadinhas pra quem não conhecia esse universo anteriormente, sabe? Eu acho que facilitaria aí realmente a compreensão e até ampliaria realmente o público, né? Porque quando você restringe algo só para um tipo de público, só para os leitores, você restringe também a sua audiência, né? Então eu acho que isso aí deixou a série um pouquinho, assim, deu um ponto negativo ali, mas pra mim, assim, continua sendo uma adaptação muito boa. Bom, em quarto lugar, eu coloquei Orgulho e Preconceito, o filme de 2005, e eu tenho uma confissão a fazer. Porque, assim, todo mundo diz que a melhor adaptação de Orgulho e Preconceito é a série da BBC lá de 90 e poucos, mas eu nunca assisti. Porque, na verdade, eu nunca encontrei pra assistir. Eu amo Orgulho e Preconceito, é um dos meus livros preferidos da vida, assim, então óbvio, eu já cacei tudo a respeito, assim, das adaptações, mas essa eu não encontrei realmente. Se você souber aonde tem aí pra eu poder assistir, deixa aqui nos comentários, que eu realmente quero ver, assim, quero talvez até fazer um série versus livro, né? Eu já fiz um filme versus livro de Orgulho e Preconceito da versão de 2005, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois. E assim, toda vez que eu leio o livro, eu tenho que assistir o filme, e eu adoro fazer as comparações, assim, sabe? E eu acho que o filme ele adaptou muito bem. Ele tira algumas coisas, obviamente, do livro, mas eu acho que é até importante, porque o livro ele tem umas partes que é um pouco mais parada. E o filme ele tem que ser mais dinâmico, ele tem que ser um pouco mais rápido e tem que ficar interessante pra manter aí a atenção do espectador na tela, né? Pra não fazer a pessoa desistir de assistir. E não que o livro seja chato ou seja parado, mas é que tem alguns momentos que são um pouquinho mais lentos e são momentos de desenvolvimento. Então, no filme, né, que é um outro tipo de mídia, funciona melhor de outro jeito do que ali pensamentos e outras coisas, né? Então, tem maneiras um pouco mais ágeis de fazer isso. E assim, na verdade, eu conheci a história de Orgulho e Preconceito pelo filme. Eu assisti primeiro o filme e aí eu me interessei e fui ler o livro, sabe? Então, assim, eu acho que o filme faz um ótimo trabalho nisso também, sabe? Em conseguir ser interessante e mostrar pro público que não conhece a história original o porquê que eles deveriam conhecer a história original, sabe? E outra coisa que eu gosto bastante dos atores, eu acho que são muito bem escolhidos, assim, muito como eu imagino, assim, óbvio que eu assisti o filme antes, então eu já tô com a imagem deles, assim, na minha cabeça, então toda vez que eu vou assistir, que eu vou reler o livro, aliás, eu fico com a imagem do filme na minha cabeça, sabe? Mas eu acho muito legal porque até alguns personagens ganharam um pouco a mais de personalidade, assim, com os seus atores, sabe? Então eu achei isso muito legal. Gosto bastante de Orgulho e Preconceito. Tem algumas mudanças sim, mas eu acho que nada grave, assim. Acho que serve ao seu propósito de adaptar muito bem aquela história, mostrar aí, né, a história de amor da Elizabeth e do Sr. Darcy, que é uma das histórias mais conhecidas aí do mundo da literatura. Acho que faz isso muito bem e por isso que eu não podia deixar de fora aqui da lista de hoje. E em terceiro lugar, eu trouxe um livro que, assim, quase ninguém fala sobre este livro, mas todo mundo fala sobre a adaptação, que foi uma minissérie que, assim, explodiu, gente, assim, fez um sucesso absurdo. E é claro que eu estou falando de O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é um livro que já é bem antigo, assim, e que foi adaptado para uma minissérie da Netflix faz aí pouco tempo. E realmente fez um sucesso gigantesco e que surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava gostar de uma minissérie que fala sobre xadrez. E assim, eu assisti a série primeiro, também me surpreendi porque eu não esperava que fosse gostar desse tema. Eu não entendo nada de xadrez, então assim, realmente foi uma surpresa. E assim, eu não tinha pretensão de ler o livro, só que na Black Friday do ano passado teve uma promoção e o livro ficou tipo R$ 4, e aí eu comprei. Só que eu li só recentemente, né? Eu demorei um pouquinho pra ler, eu li faz aí 2 meses. E eu me surpreendi novamente quando eu vi que a série é uma cópia muito fiel do livro. Sério, assim, gente, tinham várias cenas, faz tempo que eu vi a série, mas assim, tinham várias cenas que eu ia lendo e eu repassava a cena da série na minha cabeça. Bem poucos momentos do livro eu não lembro de ter visto na série, ou tiveram alguns momentos da série que não estão no livro, mas assim, no geral, eles fizeram um trabalho muito, muito bom mesmo. E assim, o livro ele acaba sendo um pouco mais descritivo, obviamente, então a gente tem umas partes até que são um pouco monótonas, principalmente para quem não entende muito de xadrez,
porque fica bastante tempo descrevendo algumas jogadas, principalmente quando a Beth está em campeonatos, né? Então passam assim parágrafos e parágrafos de jogadas dela ali. Ah, ela passou o bispo pra tal casa e fez isso, fez aquilo, e você fica tipo, ok, não tô entendendo nada. E eu acho que a série fez uma coisa muito legal, que foi pegar isso, essa descrição, e fazer de um modo um pouco mais visual. Até mesmo quando ela enxerga o tabuleiro no teto, assim, sabe? Fica muito legal, fica mais fácil de visualizar, de entender. E na verdade fez até com que muita gente ficasse bem interessada e fosse procurar o xadrez depois que terminou a série, né? Então, assim, é algo que só lendo o livro eu não senti essa vontade, sabe? Eu achei, é um livro legal, uma história legal, mas só por ele eu não ficaria com vontade de procurar o xadrez, porque eu achei um pouco chata essa parte das explicações. Mas agora na série eles conseguiram realmente transformar em algo interessante, sabe? Em algo que faz você pensar, pô, seria legal aprender isso, sabe? Então eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho. Então, assim, se você já assistiu a série e gostou, vai dar uma olhadinha no livro, que eu acho que aí é uma boa. E se você ainda não assistiu, não leu o livro nem nada, vai atrás também, assim, que é uma série realmente que surpreendeu bastante. E em segundo lugar, tá assim, em quesito adaptação cinematográfica, é a minha preferida. Pra mim é a melhor de todas, assim, é aquela que devia ser usada como exemplo, referência pra todo mundo. E eu falei até sobre esse filme já, sobre essa adaptação, num IGTV que eu fiz, eu acho que foi ano passado, que eu reli os livros e eu fiz filme versus livro lá no meu Instagram, eu ainda não tinha um canal na época. E assim, estou falando de Em Chamas, o segundo livro da trilogia de Jogos Vorazes. Bom, eu amo Jogos Vorazes. Assim, eu acho uma das melhores séries, assim, adolescentes que a gente tem. E eu acho que, no geral, todos os filmes souberam adaptar muito bem os livros. Mas eu sempre gosto de destacar Em Chamas, porque, assim, Em Chamas é o meu livro preferido da trilogia. E é um livro que eu achava que ia ser extremamente difícil de ser adaptado, porque ele é um livro que ele tem muita informação e ele tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Então, antes mesmo do filme estrear, eu ficava pensando como é que eles vão pegar tudo aquilo que precisava ser pego ali, todas as informações que precisavam ser passadas pro público, como é que eles vão transformar tudo aquilo num filme de, sei lá, 2 horas, sabe? Até porque o filme ele é dividido em fases, assim, em partes, digamos assim, e você pensa como é que tudo isso vai ter a sua importância dentro do filme, vai ter que ser reduzido, como é que isso vai acontecer, enfim, né, uma loucura. Mas aí eu fui assistir o filme e, cara, eles conseguem. Eles transformam aquele material original, eles passam tudo o que tem que passar, todas as informações que o espectador precisa saber, tira aquilo que pode ser tirado, sem comprometer aí realmente o entendimento do filme. Então, assim, não tenho o que falar, assim, Jogos Vorazes, né, a trilogia ali, a saga, né, dos filmes que foram 4, como um todo, é uma saga realmente que foi muito bem adaptada, mas esse segundo filme é lindo de se ver. Lindo de se ver não só no sentido de é uma adaptação muito bem feita, mas visualmente também. Ele tem um visual muito lindo, principalmente as cenas na arena são muito bonitas. E tem uma coisa que, se eu não me engano, até comentei no vídeo do IGTV, que o filme eu assisti no cinema na época, né? E eu imagino que quem assistiu em IMAX deve ter tido uma experiência maravilhosa. Porque o filme, até o momento da arena, ele é naquela telinha retangularzinha normal do cinema. Só que depois que a Katniss vai subindo, a tela vai abrindo. E aí, quando a arena aparece 100%, a tela tá cheia. E isso no cinema foi tão legal, e isso tem nos filmes também, nos streamings, enfim, é desse jeito também. Mas no cinema foi tão legal, sabe? E é um efeito visual, assim, simples, mas que deixa visualmente tão bonito. Então, até esses detalhes eles souberam caprichar, sabe? Então, assim, eu achei maravilhoso. Como eu falei, eu acho que esse filme devia ser uma referência em quesito de adaptação para mostrar que uma adaptação não precisa tirar palavra por palavra do material original. Não precisa estar 100% no material original. É só você pegar o que é mais importante, pegar a essência daquilo que é a história, né, que transforma a história na história que a gente gosta e passar aquilo pro público. E foi o que eles fizeram, sabe? Ficou muito, muito legal, assim, realmente. Em quesito de adaptação cinematográfica, é a minha preferida. E eu falando sobre, já fiquei com muita vontade de reler e reassistir o filme aqui. Então, assim, se você ainda não assistiu também, não leu os livros, gente, não perde tempo. Essa série é maravilhosa, os filmes são muito bons. Eu vou confessar que os últimos, assim, me deixam um pouco, né, não gosto tanto, assim, comparado com os 2 primeiros.
Mas assim, vai assistir, vai conferir, vale muito a pena. Além de que tem a Katniss, né, que é uma das protagonistas que eu mais amo e que trouxe com ela aí uma leva, né, de protagonistas badass aí, que antes dela era bem difícil a gente ver. Então assim, vale muito a pena realmente dar sua chance lá pra série que vale a pena. E no primeiro lugar da lista tá assim a série que agora elevou o padrão de adaptação literária. Porque assim, depois que essa série estreou, não tem como agora os leitores esperarem menos do que isso. E eu tô falando de Heartstopper, a adaptação da série de quadrinhos escritas por Alice Oseman, não sei se assim se fala, mas que trouxe assim uma adaptação belíssima e extremamente fiel, muito facilmente a adaptação mais fiel dessa lista, a adaptação mais fiel que eu já assisti na minha vida e que assim é uma coisa linda de se ver. Pra quem não conhece, Heartstopper é uma série de quadrinhos. Até hoje foram lançados 4 volumes, mas é lançado também num site, o site Tapas. É lançado semanalmente. Eu não sei como é que tá a situação atualmente, mas estava sendo lançado já os episódios, né, os capítulos do volume 5. Mas depois que for finalizado, ele vai ser lançado realmente no formato de um livro. E foi adaptada aí os 2 primeiros volumes para a primeira temporada, uma temporada de 8 episódios. E foi lançada em abril, e desde que lançou, conquistou, assim, todo mundo. Porque, assim, os livros, eles já são lindos demais, eles são fofos, eles são aquele livro, assim, sabe, pra você ler quando você só quer deixar sua cabeça um pouco mais leve, sem se preocupar com muita coisa? Heartstopper é esse livro, sabe? É lindo, 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 lindo. E a série consegue pegar essa leveza dos livros e toda essa simplicidade que tem da história e trazer para uma história visualmente muito mais bonita, uma história que tem ali as suas mudanças da história original, mas que faz completo sentido, que tem muita representatividade, tem muita inclusão de vários aspectos diferentes e que é maravilhosa. Assim, gente, eu me encantei demais com a série, sabe? Eu já gostava dos livros, eu li os 2 primeiros volumes do ano passado, e eu confesso que eu não tava tão empolgada assim pra série, porque assim, gente, depois de tanto tempo a gente se decepciona com tanta adaptação, né? Eu tava bem feliz, assim, porque eu tinha achado os 2 atores principais ali, né, os protagonistas muito parecidos, né? Com o Nick e com o Charlie dos livros, né, dos quadrinhos, eu tinha achado os 2 a cara dos personagens, então eu tava empolgadinha, assim. Mas, no geral, eu tava tentando não esperar muito, assim. Mas, gente, depois que saiu o trailer e aí começou a se aproximar, eu já estava aí super empolgada. Assisti tudo, assim, em um dia, se eu não me engano. E foi maravilhoso. E, assim, eu tô com muita vontade de reassistir. Eu tinha começado a reassistir, eu reassisti o primeiro episódio, só que acabou vindo novas séries aí, temporadas novas de outras séries que eu assisti, e eu acabei deixando de lado. Mas, assim, é uma série maravilhosa, maravilhosa demais. E é uma adaptação, assim, ainda mais porque é quadrinho, a gente consegue ver as cenas, né? Então tem cenas, assim, o pessoal até fez algumas comparações de frames do quadrinho e frames da série. E é igual. É igual. A série, assim, ó, gente, é uma série que então uns 90% aí é igual. Eles mudaram muito pouca coisa mesmo, assim, o que mudaram realmente foi pra fazer um pouquinho mais de sentido, foi pra incluir mais algumas coisas, assim, né? Deixar uma história pra algumas outras pessoas poderem se conectar um pouco mais, então eu achei bem legal, assim. E, gente, só assim, maravilhoso, maravilhoso demais. Novamente, gente, eu tô recomendando todos aqui dessa lista, mas assim, se você ainda não leu Heartstopper, faça isso, gente. Inclusive, é uma ótima sugestão para quem quer começar a ler inglês. Procura lá no site do Tapas, é publicado lá desde o volume 1. Tem inclusive alguns contos extras lá também. E é todo em inglês. E assim, é muito fácil de entender porque são quadrinhos. Então é só balãozinhos pequenos, são frases pequenas. É muito fácil de entender. Então, uma dica aí se você quiser começar a ler inglês. E assim, se você não quer, né, prefere ler em português, já foram lançados aqui em português, né, aqui no Brasil, os 4 primeiros volumes. Vai lá assistir, depois assiste a série, porque assim, gente, é uma fofura, uma explosão de fofura, assim, realmente. É a minha série preferida, assim, no quesito adaptação literária, realmente. É uma das minhas preferidas desse ano, no todo, né? E realmente tô doida pra assistir aí. E me diz aqui nos comentários se você concorda comigo. E eu falei que íamos ter aí 2 menções honrosas. Vamos começar com a primeira, que são aí as primeiras temporadas de Game of Thrones. Sim, eu sei, o final foi horrível, a gente teve aquela coisa polêmica, ninguém gostou, enfim, né? Acho que sempre quando eu falo de Game of Thrones eu tenho que fazer esse disclaimer aqui. Concordo, inclusive. Mas assim, as primeiras temporadas, especialmente as primeiras 4, mas vamos dar o foco nas 3, assim, iniciais, elas foram muito fiéis aí aos livros, né?
É claro que a gente tem um fator aí indecisivo que existem só 5 livros lançados, vão ser ao todo 7, né? Faz tempo que o autor está escrevendo ainda o 6º livro, então, né, os diretores, roteiristas, enfim, da série, eles tiveram que se virar com um material que não existia mais, né? Então eles tiveram que criar coisas a partir da 5ª temporada. Mas, assim, desde a 4ª temporada já foi vendo que eles foram já modificando algumas coisas que tinha ainda material pra eles se basearem, né? Mas, assim, as primeiras temporadas, como eu comentei, elas são muito parecidas. Inclusive, assim, o primeiro livro mesmo tem cenas que é fala a fala. Exatamente, se você pegar o livro, né, o trecho do livro, e você pegar a série da cena, é mesmo, assim, ó, parece que eles nem fizeram roteiro, sabe? Parece que eles realmente tiraram ali, copiaram, colaram e fizeram o script da série ali com base no livro. Então, assim, as primeiras temporadas elas tiveram realmente isso, foram uma adaptação muito, muito bem feita, mas depois a gente teve aí, né, realmente, faltou, assim, foi uma culpa meio que de todos os lados, né? Então, faltou o material original, os diretores, showrunners ali não quiseram mais se envolver tanto na série, preferiram correr, inventaram coisa que não tinha nada a ver, então, assim, foi meio que uma bagunça. Dizem que o final dos livros vai ser parecido com o final da série, só que no final dos livros, né, vai ser um pouquinho mais bem desenvolvido, mais bem explicado, enquanto o da série ficou mais corrido, né? Mas enfim, vale aqui a menção, porque realmente as primeiras temporadas foram muito boas. E vamos esperar aí que agora House of the Dragon, a nova série de Game of Thrones aí desse universo, aí sim seja uma boa adaptação. O primeiro episódio que... Quando eu tô gravando isso aqui, eu assisti só o primeiro episódio, né? Só lançou o primeiro episódio. O primeiro episódio, assim, já me deixou bem feliz. Tiveram mudanças, mas, assim, tá sendo bem aí fiel. Vamos ver se daqui a alguns anos dá pra incluir aí House of the Dragon nessa lista. E pra encerrar, então, a lista de hoje, talvez eu não devesse estar falando, porque, assim, eu ainda não li, mas... com todo mundo falando, gente, assim, eu vou acreditar na palavra de todo mundo, entendeu? Estou falando de Sandman, que é uma série de quadrinhos escritas pelo Neil Gaiman, que foi adaptada agora, recentemente, pela Netflix, faz aí o quê? 3, 4 semanas que foi lançada. E assim, eu não li, mas eu assisti a série, inclusive eu amei muito, muito, muito. Pra mim, no momento, é a minha série preferida de 2022. Talvez House of the Dragon desbanque, vamos ver como é que vai ser, né? Mas no momento, Sandman é a minha preferida do ano. Realmente me surpreendeu muito, que era uma série que eu nem ia assistir, tá? Eu fui assistir assim, sem a menor pretensão, e eu me apaixonei demais. E agora eu quero muito ler os quadrinhos, porque todo mundo disse que a série está muito fiel. Eu vi alguns vídeos que o pessoal fez, assim, colocando igual de Heartstopper, frame por frame, assim, do quadrinho com a série. E realmente, tem cenas, assim, iguaizinhas mesmo. Eu fiquei muito curiosa pra ler, pra saber também o que vai vir pela frente, né? Se a série for renovada, inclusive, essa é uma questão, tá? Se você ainda não assistiu, se você já assistiu também, vamos dar aí mais visualizações de Sandman lá na Netflix, porque isso ajuda bastante, apesar da série ser aí um sucesso tremendo. É uma série muito cara e tá correndo risco de não ser renovada por conta disso. Então, quanto mais gente assistir, né, mais os números aumentem, a Netflix vai ver que o público quer continuar assistindo e eles vão renovar. Mas assim, como eu falei, eu não posso comentar no quesito adaptação, porque eu ainda não li, tô só me baseando realmente no comentário do pessoal aí, do que realmente eu vi aí nessas comparações, né? Mas depois que eu ler, eu volto aí e talvez traga aí realmente Sandman pra parte 2 dessa lista. Então é isso, gente. Essa então foi a minha listinha de melhores adaptações literárias, ou, né, as minhas adaptações literárias preferidas. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam aí de mim. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também para acompanhar aí o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.